nos com o seu espírito, nos ajude a conduzir esse estudo. Amém? Cadê o irmão Zé? Zé, ninguém vai dormir não. Eu vou lembrar, né? Quem eu sou? Sou Lucas, filho da Rita e do Alfredo. Acho que todos já me viram aqui. Sou bombeiro, militar e estou acostumado a dar aula para bombeiro. Lá ninguém dorme. Se a gente pegar alguém cochilando aí, viu, Sandro? Pegar cochilando aí, a gente bota todo mundo de pé. Bota uma granada na mão, igual no filme, né? Então, senhores, bom dia. Primeiro, agradeço o Francisco de novo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Se ele convidou de novo, é porque provavelmente a outra deu certo, né? A gente vai manter o mesmo estilo e a mesma linha, tá certo? Hoje, a porção da Paraxá, Vayeshev, ela está lá em Gênesis 37, os textos da Haftorá e da Brit Hadashah em Amós e Atos. Hoje a gente não vai entrar nem na Brit Hadashah e nem no texto de Amós, ok? Da Haftorá. Vamos nos ater à porção da Torá. É uma porção enorme, gigantesca, tem história pra caramba nessa porção. A história de José, igual o irmão Francisco falou, dá vontade de não parar. É um drama, tem filme, tem novela, tem desenho animado, e tem mais novela, e tem série. Vários contos, tem bastante enredo na história de José. A história de José, com uma característica especial, porque muito aproxima da história de Yeshua. Então tem várias semelhanças entre a história de José e a história de Yeshua. Aponto algumas linhas para vocês. Antes da gente entrar na porção, ambos foram vendidos por prata, ambos foram traídos pelos irmãos, ambos foram para o Egito, ambos vão se revelar para os seus irmãos em algum momento. José o fez no Egito e Yeshua o fará. Então tem questões muito proféticas na porção de Vayeshev, na história de José. Basicamente a história, ela vai se dividir, a porção da Torá, essa semana, ela vai se dividir na história de José, antes dele ir ao Egito. Sandro, pode abaixar um pouquinho se estiver alto, e eu falo um pouco mais alto que reverbera menos. A história de José, antes dele ir para o Egito, quando ele conta os sonhos para os irmãos dele, a forma como o pai tratava ele e esboçava uma predileção para ele. Aí a história interrompe, vai contar a história de um dos irmãos de José, a história de Judá e Tamar, e depois a porção volta para a história de José, certo? Então, a gente tem quatro objetivos. Lembra que eu falei da última vez? Eu me ponho aqui com a intenção de que cada um de vocês consiga falar assim, hoje eu aprendi isso. Se eu sentar de noite para conversar com os meus filhos, se eu sentar de noite para conversar com minha família, com meu vizinho, eu posso dizer que eu fui na congregação e aprendi isso. Então hoje a gente tem 4 coisas para aprender. Com certeza eu vou cuidar para que o tempo dê para a gente ensinar 2. Se a gente conseguir trabalhar as 4, a gente chega nas 4. Mais 2, a gente sai daqui com certeza trabalhando com vocês. Então, uma delas é a história de Judá e Tamar, e depois a Paraxá retoma a história de José no Egito. Então, a gente vai tentar percorrer toda a história, se der tempo, legal. Se não der, a gente trabalha pelo menos esses 2 pontos. Então, ainda antes de eu entrar na história da Paraxá, eu queria contar uma outra história do Talmud para vocês, porque em algum momento eu acho que ela se assemelha e se aproxima da história de José e se aproxima do momento que a gente está vivendo. Um momento em que a gente vê políticos, a gente vê alguns ladrões, em tese, o que parece se dando bem, sendo bem-sucedidos, passando por cima de outros para alcançar aquilo que às vezes nós não achamos que não estamos alcançando. E essa semana assistindo o jornal, não tenho muito costume de assistir jornal, fui ver jornal essa semana, aí cada vez que você vê, você fala assim, para onde que eu estou indo, né? Essas pessoas estão, tanta corrupção, tanta coisa errada acontecendo. Lembrei dessa história, isso mexeu um pouco comigo, quero compartilhar ela com vocês, antes da gente entrar no ensino da Paraxá, ok? Um certo rabino, longa data,
ele ensinava, fazia vários estudos na sua comunidade, no entorno da sua comunidade, e num determinado momento ele resolveu publicar um desses estudos. Ele escreveu um livro e falou, quero publicar esse livro. E ele descobriu que para ele publicar o livro, ele precisava da autorização de um censor oficial, né? Alguém que pegasse o livro e falasse, esse livro tudo bem, ele pode ser publicado. E ele foi até então ao censor. Quando ele chegou lá no censor, o censor oficial, um ministro lá, né? Ele reconheceu o rabino e falou, meu amigo, quanto tempo! Você lembra que a gente estudava a Torá junto, na casinha que tinha atrás ali, do prédio da prefeitura? Ele falou, claro que eu lembro. Né? Eles eram ambos judeus, um continuou no estudo da Torá, e o outro, por algum motivo, preferiu fazer o quê? Pisar na cabeça dos outros, se esquecer do ensino da Torá, se esquecer das raízes dele, para poder alcançar níveis mais altos perante a sociedade. Ficou rico. E falou o seguinte para o amigo dele, falou assim, rabino, olha só, eu estou rico, tenho uma bela roupa, tenho uma bela casa, tenho servos que trabalham para mim, e você está com a sua roupa velha, não tem nada, e ainda tem que pedir permissão para mim para publicar o seu livro. Vem comigo, aprende comigo, deixa que eu ensino para você como é que a gente consegue sucesso nessa vida. Aí o rabino olhou para ele, depois de um momento de silêncio, e disse o seguinte, quando eu estava vindo para cá, caminhando a pé, passou um belo carro, uma bela carruagem do meu lado, com cavalos super bonitos, e quem estava na carruagem me ofereceu carona. Eu quase entrei na carruagem, aí eu perguntei para ele, para onde que você está indo? Aí ele falou, eu estou indo para lá. Eu falei, obrigado. Eu estou indo para o outro lado. Aí o rabino respondeu para o censor, está vendo, meu amigo? Nós estamos indo em direções diferentes. Eu estou indo atrás de metas diferentes. E o caminho que você está seguindo não vai levar para o caminho que eu estou seguindo. Então, fico com essa história para abrir o ensino hoje. Não abra mão das suas convicções, das convicções que a Torá coloca para a gente, daquilo que Yeshua tem ensinado para a gente. O caminho que nós estamos indo não é o caminho que o mundo está indo. Onde nós queremos chegar, nós chegaremos abraçados com Yeshua, abraçados com o ensino da sua palavra. E se para isso a gente tiver que abrir mão de outras coisas, que nós o façamos. Amém? Acredito que tem uma semelhança com a história de José, porque ele perdeu bastante por não abrir mão daquilo que ele acreditava. Então vamos lá, senhores. Eu quero começar, pode passar, por favor. Eu quero começar com a história de, pode passar, com a história de Judá e Tamar. Então olha só, a Paraxá começa com a história de José, ela interrompe, conta a história de Judá e Tamar e depois volta para a história de José. Eu vou começar com o capítulo 38, que é a história de Judá e Tamar. Conta a história para vocês. A narrativa está toda em Gênesis 38, tá bom? Não vou ler a história, eu conto ela para vocês. Judá era um dos irmãos de José, foi quem na história anterior sugere não matar José e sim vender José ao Egito. Depois desses acontecimentos com José, próximos da casa do seu pai, por algum motivo Judá vai morar em outro local. Nesse outro local ele casa e tem 3 filhos. Um dos filhos dele toma uma determinada, a Tamar, em casamento. Mas por algum motivo ele morre sem deixar filhos. A Torá fala que ele foi mal aos olhos do Senhor e por isso Deus o matou, mas não explica como. Os rabinos têm algumas histórias, a Midrash traz algumas histórias, mas enfim. Pela lei que já existia, o irmão dele deveria tomar Tamar como esposa para gerar filhos em Tamar, e os filhos carregariam o nome do irmão morto. Acontece que o segundo filho de Judá também foi mal aos olhos do Senhor. De qual forma? Quando ele se deitava com Tamar, ele jogava o seu sêmen na terra para não gerar filhos em Tamar.
de tal forma que os filhos que nascessem não seriam deles, né? Carregariam o nome do seu irmão mais velho que havia morrido. A Torá conta que isso também foi mal aos olhos do Senhor e por isso Deus o matou. Judá falou o seguinte para Tamar, a nora dele. Falou assim, olha Tamar, vai para a casa dos seus pais. O meu filho mais novo é menininho. Quando ele crescer e virar homem, eu vou dá-lo a esposa para você. Ele vai te tomar como esposa. E Judá bota suas roupas de viuvez e vai para a casa do pai dela, morar com o pai dela. Os anos se passam, o filho mais novo de Judá cresce, e o que Judá faz? Nada. Esquece de Tamar e deixa Tamar quieta. Certo dia, Judá fica viúvo, a esposa dele morre. E ele toma caminho para um determinado local para verificar lá as ovelhas dele, enfim, o gado dele. E alguém chega para Tamar e fala, ó Tamar, seu sogro está viúvo e ele está indo para uma determinada cidade, que passa aqui por perto. O que Tamar faz então? Tira sua roupa de viuvez, bota um véu no rosto, senta na beira da estrada e fica lá como se uma prostituta fosse. Judá, passando por ela com o servo dele, conta a narrativa da Torá, vê Tamar e pergunta o que ele precisa para poder se deitar com Tamar. Aí ela fala o seguinte, a Tamar pergunta, né, o que você vai me dar? Ele fala, eu vou te dar um carneiro, estou indo lá verificar lá meu gado e eu trago um carneiro para você. Ela falou assim, tudo bem, mas eu quero um garante, né, eu quero um penhor. Aí Judá vai lá e dá para ela o quê? O sinete, o cajado e tem mais alguma coisa que ele dá para ela também. 3 objetos pessoais dele, ele entrega para Tamar. Eles vão, se deitam, Tamar concebe e engravida, né? Tamar engravida. Essas histórias bíblicas eu acho elas sempre milagrosas, né? Porque quando é para engravidar, vem. Quando está no plano de Deus, vem. No momento em que ele sabe que tem que vir. Judá vai, passa um tempo, ele manda o servo dele, ó, procura a prostituta, ele não perguntou o nome, procura lá a prostituta que estava sentada na beira do caminho, perto da cidade e tal, e leva o meu carneiro para ela. Você tem que pagar, e pega o penhor de volta. O servo de Judá vai, procura, pergunta, e as pessoas falam, ó, aqui não tem nenhuma meretriz que fica sentada no meio do caminho. Essa pessoa não existe. Ele falou, Judá, ó, fui lá, procurei, não encontrei, o carneiro está aqui. Ele falou, ó, deixa ela com o meu penhor então. Passa mais algum tempinho e chega a notícia para Judá. Fala, Judá, sua nora, Tamar, está grávida. Pela lei da época, era adultério, porque em tese, Tamar estava prometida para quem? Para o filho de Judá. Por uma série de razões, pela posição de Judá, que querendo ou não era um líder na sua região, um homem honrado, isso os rabinos colocam que não tinha dúvida, ele faz o seguinte, monta né, o Midrash conta que faz um tribunal, enfim, ele fala, ó, Judá tem que morrer pelo fogo. Tamar tem que ser morta pelo fogo. Tamar adulterou. E manda dar a notícia para Tamar. Falou, ó, busca Tamar e ela vai morrer na fogueira porque ela adulterou. Quando eles vão dar a notícia para Tamar, Tamar, muito sagaz, o que ela faz? Meu pai do meu filho é Judá e não sei o quê. Não, ela não faz isso. Ela pega o penhor que ela tinha, o anel, o cajado de Judá, e fala assim, ó, vai lá, entrega isso daqui para Judá, que é o meu juiz, e fala com ele que o dono disso daqui é o pai do meu filho. Quando Judá recebe o penhor, o que Judá fala? Ela é mais justa do que eu. E não mais se deita com Tamar, mas protege Tamar. E se a gente for ao longo da história, quem é que nasceu dessa descendência aí do filho deles? Nasceu o rei Davi, Yeshua. Então, na ascendência, na genealogia de Yeshua e do rei Davi,
ela segue, né, de Abraão, Isaac, Jacó, Judá, e da relação de Judá com Tamar, que é Pérez. Tá bom? Essa é a história do capítulo 38 da Paraxá. E tem um conceito nela muito importante. O Rabino Shula, uma vez que ele esteve aqui com a gente, ele falando assim, como que eu preparo o estudo? Eu leio a Paraxá, ele tem um conhecimento gigantesco, né? Eu leio a Paraxá na sexta-feira à noite, aquilo que Deus fala no meu coração, eu trago para a congregação no dia seguinte. E quando eu li essa história e li os comentários sobre isso, eu falei, não, é aqui. É um conceito que lá em casa a gente trabalha muito com os nossos filhos. Que conceito é esse? Vamos pedir para vocês abrir lá em Levítico 19. Levítico 19. Levítico 19 é um capítulo maravilhoso, né? Tem uma série de mandamentos aqui. A Paraxá de hoje, ela não tem nenhum mandamento expresso nela, mas a gente consegue enxergar a aplicação de alguns mandamentos, e esse é um mandamento para mim maravilhoso, altamente prático. Vamos ler o versículo 17, por favor. Eu vou ler com vocês. Não odeiem seu irmão no seu coração, e repreendam seu vizinho com franqueza, para que não incorram em pecado por causa dele. Nem se vinguem, nem guardem rancor de ninguém do seu povo. Ao contrário, amem seu vizinho como a si mesmos. Eu sou Adonai. Amem ao seu próximo como a si mesmo, né? Está aqui de onde Yeshua tirou. Eu vou ler o comecinho do versículo de novo. Do 19 e 17. Não odeiem seu irmão em seu coração e repreendam seu vizinho com franqueza. Senhores, a forma como os rabinos tiram mandamentos da Torá, como eles tiram ensinos da Torá, às vezes são mandamentos diretos, às vezes são drashes, né? Mistura um texto com outro, eles fazem uma midrash e dali inferem um determinado mandamento. O mandamento que é tirado desse texto, que não está com essas palavras tão claras e diretamente na Torá, mas ele é o seguinte mandamento: não envergonhe o seu irmão em público. Isto é um mandamento, é um lá dos 603 mandamentos. Não envergonhe o seu irmão em público. Num primeiro momento, isso pode não parecer tão pesado, mas se a gente começa a rebuscar o que acontece na nossa vida desde a infância, inclusive nos tempos atuais que a gente tem vivido, tanta conversa de bullying, tanta conversa de homofobia, tantas coisas que acontecem, são frutos de envergonhar o seu irmão em público. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente saia daqui hoje marcado: nós não devemos envergonhar o nosso irmão em público. O que isso tem a ver com a história de Tamar e Judá? E daí vem que eu puxo esse texto. Tamar foi condenada à morte. Tamar foi condenada à morte pela fogueira. Tamar podia ter feito o quê? Opa, alto lá. Judá, esse homem honrado, rico, famoso, temido, me tomou como prostituta no meio da rua. Ela poderia ter exposto Judá. Então, a salvação da vida dela se valia de expor alguém e falar assim: este cara honrado, que todo mundo teme, esse camarada é quem me tomou no meio da rua como prostituta. O que ela ia estar fazendo com Judá, gente? Envergonhando Judá. E os sábios, os rabinos colocam que Judá, ou que Tamar, levou tão a sério esse mandamento. Passa aí para mim, por favor. Eu acho que isso está escrito na próxima, no próximo slide. Passa aí para mim. Tão a sério que Tamar preferia enfrentar a morte do que envergonhar Judá em público. Tamanho o cuidado com este mandamento. Quando eu trago isso para os dias de hoje, eu comento que a gente brinca bastante, brinca não, né? Trabalha bastante isso com os nossos filhos em casa,
porque está na moda, você não pode fazer bullying. Bullying é um negócio que está proibido pela Torá há milhares de anos. Porque qual que é o limite? Qual que é o limite da brincadeira que a gente faz com o nosso colega? A brincadeira que uma criança faz com outra? Qual é o limite que você tem buscando agora a homofobia? Qual que é o limite disso daí? Qual que é o limite onde a gente fala assim, irmão, eu não concordo com sua posição, mas eu também não vou te envergonhar em público. Qual é o limite de eu dar um apelido para uma criança e passar desse limite? Até onde eu posso brincar com ela? Até o momento em que eu não trago vergonha a ela em público. E esse texto da Paraxá traz um ensinamento gigantesco, porque tamanha importância é que Tamar preferia enfrentar a morte, deixou a vida dela na mão de Judá, que para manter a honra dele poderia ter feito o quê? Não reconheço isso daqui, fogo, vai morrer, e com ela morra o segredo dela, e fique só comigo. Mas ele assumiu e falou, ela é mais justa do que eu. Por quê? Ela não me expôs. Eu fiz algo errado e ela não me expôs. Tamanho cuidado com não expor o irmão à vergonha em público. Tá certo? Pode passar, por favor. Tá. Trago para finalizar o texto do Talmud, porque ele diz o seguinte, esse Brahô 43b, fala o seguinte, eis a lição que o Talmud nos transmite pela passagem que conta o comportamento de Tamar. É melhor que a pessoa se deixe queimar num forno ardente do que envergonhar o outro em público. Fechado? Não envergonhemos o outro em público. Isso está escrito na Torá, em Levítico 19:17. E aqui na Paraxá de hoje a gente tem um exemplo bacana de como isso aconteceu. Tá bom? Pode passar então, vamos entrar na porção de Vaeshev. Perdão, na história de José propriamente dito. E qualquer momento, se quiser interromper, fique à vontade, tá? A gente não tem o costume, mas colaborações são super bem-vindas e dúvidas também, tá certo? Bom, Vaeshev. Primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês em Vaeshev é a palavra, é o próprio nome da porção. E a gente viu lá, Vaeshev significa, é o primeiro texto, se a gente pegar as traduções diferentes que a gente tem na Bíblia, aí, não divergentes, elas vão trazer, e habitou Jacó, e sentou-se Jacó, e continuou a viver Jacó, que é a tradução do David Ster, e tem diversas traduções, mas Vaeshev significa basicamente essa ideia de que ele parou num determinado local e ali habitou. Ele procurou sossego, ele descansou. Ninguém fica em Vaeshev enquanto está trabalhando. Isso é um verbo muito mais ligado com algo de repousar. Algo que o aposentado faz. Algo que alguém está querendo pendurar as chuteiras faz. Ninguém Vaeshev, ninguém habita num local para trabalhar. Quando ele faz Vaeshev, ele está procurando tranquilidade, calma. Todo mundo merece um pouquinho disso, né? Eu brinco que em 2001, quando eu fiz concurso para o bombeiro, eu fiz concurso pensando no dia que eu ia aposentar. E o Michel Temer já está cortando essa minha expectativa. Estou errado, não posso pensar em Vaeshev ainda, estou muito longe disso. Salmo 34, 20, senhores. Vamos lá dar uma olhadinha, por favor. Salmo 34, 20. Salmos 34, 20. Deixa eu ver se é ele mesmo aqui. O 20 ou 19, né? O justo sofre muitos males, mas o Senhor o resgata de todos eles. Ou muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor resgata de todos eles. Gente,
Yeshua também ensinou isso, no mundo tereis aflições. Nós teremos aflições. A paz que a gente busca, ela é interior. Sentar num determinado local e simplesmente fechar os olhos para o que está acontecendo ao seu redor, não tomar posição, fingir que está tudo bem, se escorar, viver uma realidade alheia ao que está acontecendo, a menos que você seja muito idoso, que suas faculdades mentais já não estejam condizendo com a normalidade, a gente não vai sentar e descansar, porque mesmo sendo justo, nós teremos aflições, e a gente tem que se posicionar. É muito confortável quando a gente senta e espera a coisa acontecer, espera tudo acontecer e finge que não é com a gente. O mundo está caindo do seu lado e você olha para o lado de cá. Aí quando começa a cair do lado de cá, você dá um passinho para lá e finge que não tem nada acontecendo com você. Seu irmão está morrendo do seu lado e você não estende a mão, porque a gente está procurando descanso. Os rabinos falam que talvez esse tenha sido um dos motivos. Jacó, e sentou-se Jacó para descansar, talvez esse tenha sido um dos motivos que Jacó não conseguiu sequer perceber o tumulto que estava acontecendo na família dele. Né? A gente conhece um pouquinho da Paraxá, os irmãos estavam com tanto ciúme de José que nem falar com José conseguia, porque Jacó estava vendado, Jacó estava descansando, relaxando, e isso trouxe muito problema para a casa de Jacó. Imagino outros problemas que devem ter trazidos também. Então, primeira coisa que a gente trabalhou aqui, não envergonhe seu irmão próximo, ok? Segunda, não feche os olhos para a realidade que está ao seu lado. Não dá. A gente tem que viver, a gente está inserido no mundo, não somos ETs, não somos alienígenas, apesar de sermos estrangeiros, né, nessa terra, mas a gente está aqui e é aqui que a gente está inserido, na comunidade que a gente está inserido. E quando eu falo comunidade, eu não estou falando comunidade receber apenas, não. Eu estou falando é a sua escola, o seu trabalho, o seu vizinho, a sua rua, o seu prédio. Essa comunidade que nós estamos inseridos. Não fechemos os olhos para ela, ok? Esse é o segundo ponto. Vamos seguir um pouquinho. Bom, a gente vê aí que a Paraxá, ela conta que José, volto para a história agora. José era um menino de 17 anos, ele tinha a predileção do seu pai tratava ele melhor do que os outros, gostava dele mais do que os outros. A Torá conta que era porque ele era filho de sua velhice, foi o primeiro filho da mulher que ele realmente amava, que trabalhou muito para ter aquela esposa, foi a Paraxá anterior. E ele gostava muito daquele filho, ele tinha uma predileção por aquele filho. Não tenham dúvidas que José era um menino especial. Né? As histórias do Midrash, e pelo que a gente lê propriamente na Torá, o menino era inteligente pra caramba. Conta-se que ele era o que mais estudava a Torá com o pai dele, o que mais dava atenção para o pai dele, era belo de porte, gatão, sarado, né? Levantou inveja dos outros, e o cara levantava inveja de todo mundo. E o pai dele tinha uma predileção a ele, com os olhos vendados, porque estava descansando, estava lá querendo pendurar a chuteira, deixa esses meninos trabalhar agora para mim que eu já fiz um monte de filho. E a história vem trazendo até que um momento ele pega, o menino já era lá, todo vaidoso. José era um cara vaidoso e não fazia questão de esconder isso daí. Ele ganha uma túnica colorida, uma roupa diferente lá dos amigos dele, dos irmãos dele. Né? No momento em que cada um tinha uma roupa e passava inverno, verão, primavera, outono, faça chuva, faça sol, tudo com a mesma roupa, né? A roupa era quase que a identidade do camarada. Né? Não é igual hoje aí que você troca uma, compra outra. Enfim, vai lá e dá uma túnica colorida. Pode passar. José, depois de receber lá uma túnica colorida, os irmãos dele já não estavam muito bem com ele, já ficavam olhando de rabo de olho, porque ele era predileto do pai, filho queridinho de papai. José tem um sonha lá que 11 feixes, eles estavam atando os feixes no campo, aí os feixes, todos os feixes dos irmãos dele se dobravam perante ele, e ele lá era adorado, o feixe dele era adorado pelo feixe dos seus irmãos. Aí o que José faz?
Linguarudo, vai lá e conta para os irmãos, fala assim, ó, sabia que, parece Noá e Maria Rita, gente, o Theo já está quase aprendendo, né? Noá e Maria Rita estão com 7 e 5 anos. Você não pode dar nada para o outro, diferente de um que ele corre lá e faz o quê? Olha aqui que eu ganhei, olha aqui que eu ganhei primeiro. Cara, não dá. Mostrou predileção, dá problema. E tem uma tendência que eu fico lá, assim, menino, não faz isso, pega seu negócio aqui e fica quieto. Não dá, quer contar, é natural, mas a gente tem que trabalhar isso. Segura. O terceiro ponto que eu quero trabalhar, aí eu volto para o primeiro, hein? Volto para o primeiro. Primeira coisa, a gente não deve envergonhar o nosso irmão em público, ok? Segundo ponto, não feche os olhos para o que está acontecendo ao seu redor. Terceiro ponto, não mostre predileção para filho. Isso eu estou conseguindo falar de cadeira, né? Eu vou treinar mais um pouco ainda, né? Mas não mostre predileção para filho, ok? Esposa, não mostre predileção para filho. Não dá problema, Vários problemas que a gente foi vendo aí ao longo da vida de José, Jacó teve participação. Não é bem visto pelos rabinos a posição de Jacó. Não é só porque ele era um patriarca que a gente tem que achar que tudo que ele fez estava certo. Tá certo? Então, Jacó agiu mal em mostrar predileção para o filho. Esse é o terceiro ponto que eu quero deixar marcado com vocês. Bom, a história segue. E José já era predileto, era bom, era bonito, era inteligente. E ele faz questão de ficar contando os sonhos dele. Passa, por favor. Aí depois ele tem outro sonho. E agora envolvendo o pai e a mãe. Está lá as estrelas, 11 estrelas, o sol e a lua fazendo o que com ele? 10 estrelas, né? O sol e a lua fazendo o quê? Se curvando diante dele. Aí o que José vai e faz? Conta de novo, chama papai, mamãe, eu tive um sonho. Aí o pai dele fala assim, menina, você está ficando doido, tá aqui, nós estamos te adorando. Mas a Torá conta que guardou aquilo no coração. Mas de novo, José não estava guardando esse sentimento. José estava fazendo o quê? Ele estava se pavoneando com aquilo, já estava com a capa, já estava chamando a atenção para caramba, e ainda fica lá contando toda hora, tudo para todo mundo. Pode passar. Num determinado dia, os irmãos dele saem, vão apacentar as ovelhas num lugar, pode passando rápido aí, é só historinha. Aí Jacó manda José ir atrás dos irmãos dele para buscar notícia. Ele encontra, volta ali naquela lá rapidinho que aqui tem uma curiosidade. Ele encontra um camarada no meio do caminho e ele aponta, os seus irmãos estão em tal local. Só um detalhezinho, né? É interessante porque a Torá normalmente ela traz o nome das pessoas. Toda vez que não trouxer o nome, tem alguma coisa. Os rabinos vão achar um nome. Se a Torá não botou o nome, os caras vão, pela tradição oral, falar, tem um nome. Então acredita-se que esse camarada que conversou com José, alguns falam que foi o próprio anjo Gabriel, outros falam que foi só um anjo, mas assim como o pai dele e outros tantos, quando encontraram um anjo, a vida deles mudou. A partir desse momento aí, a vida de José mudou. Okay? Então, corrobora com a ideia de que não foi um homem qualquer. Só um segredo para a gente conseguir estudar um pouco mais, buscar mais coisas na Torá. Bom, quando os irmãos de José o veem, ele já começa a tramar contra José. Se lá está vindo sonhador, esse é o texto da Torá, né? Lá está vindo sonhador, vamos fazer o que com esse camarada? Vamos matar ele. Ixi, decisão puramente precipitada, né? Ninguém pensou em nada, falou, vamos matar esse camarada. Cuidado, calma. Às vezes a nossa decisão precipitada não é porque a gente quer matar alguém, não. É porque eu vi um negócio na loja e eu quero comprar. Fulano falou mal de mim, eu quero responder. Calma. Decisão precipitada normalmente dá problema. Poucos lugares na nossa vida a gente tem que ter decisões rápidas assim, né? Costumo dizer que o único lugar na vida que eu preciso tomar decisão rápida é quando você está numa ocorrência que está pegando fogo. Porque se não está pegando fogo, se não tem ninguém morrendo, calma. Para que tomar decisão? Para que dar resposta rápida na hora? Normalmente as decisões tomadas assim, viu o menino lá vindo, a decisão dos caras, sem pensar, vão lá matar ele. Vão matar porque eu não aguento mais esse menino não, esses sonhos que ele está tendo, papai na frente. E outra, vai que papai resolve dar herança para ele e não para a gente. Afinal de contas, Jacó não era o irmão mais velho, né? Isaac também não era o irmão mais velho. Então olha a tradição que vinha.
Nem o pai nem o avô eram irmãos mais velhos e receberam a maior parte da herança. Ah, esse menino aí, predileto do jeito que é, vai pegar nossa herança. Vão dar logo um fim nele. Cuidado com decisões precipitadas. Segue. Bom, enfim, eles jogam José no poço. Segue. E depois eles veem lá os ismaelitas, uma caravana de ismaelitas, midianitas, não se sabe muito bem qual, tem algumas explicações, se foi midianita, ismaelita, mas enfim, eles pegam e vendem José para essa caravana. Essa caravana leva José para o Egito. Lá no Egito ele é vendido para o oficial Potifar, oficial do exército de Faraó. Tá, e aqui eu paro um pouquinho para a gente ensinar o nosso quarto e último ponto, que eu quero destacar desse ensino da Paraxá. Eu gosto muito do Pirkei Avot, porque ele traz, é um dos tratados do Talmud, ele traz coisas tão reais e palpáveis para a gente. Ele aproxima tanto daquilo que Paulo, os discípulos e próprio Yeshua ensina, de que é assim que faz, meu filho. Esse é o conselho, faz isso. Algumas coisas a gente até trata como pecado, mas muito do que está lá em Provérbios são conselhos tão bons para a vida nossa, e que se a gente simplesmente não conhece ou finge que não conhece, enfim, não dá atenção, às vezes a gente não sabe como fazer exatamente. E aqui é um deles também, muito prático. Esse Rabi Eleazar, está lá em Avot 4:28, ele fala o seguinte: a inveja, a cobiça desmedida e a busca da glória afastam o homem do mundo. A inveja, a cobiça desmedida e a busca da glória afasta o homem do mundo. Uma primeira leitura pode levar a gente, o que também está certo, acha que se eu tenho inveja, se eu tenho uma busca desmedida por glória, isso é ruim para mim. É fato. Com José, a gente pode aplicar isso de outra forma. José levantou inveja demais. José ostentou demais. E o que aconteceu com a vida de José? Ele foi arrebatado do mundo que ele conhecia. E não foi só uma vez. Aquela segurança que ele tinha na casa do pai dele, a inveja, não que ele tinha, mas a inveja que ele despertou por um estilo de vida, por uma túnica, ele não sabia, não faz diferença, ele fez aquilo porque queria, fez porque foi ingênuo, fez porque era um menino novo, não interessa. O fato é que ostentar, como José ostentou, despertar inveja, como José despertou, quer seja por uma túnica, quer seja por uma predileção do pai dele, quer seja pelos sonhos e a forma como ele contava e como ele se colocava, talvez uma forma megalomaníaca de ser, ele achava que era melhor realmente do que os outros irmãos. O fato é que ele levantou inveja. E num segundo momento, a gente não vai chegar lá não, que eu vou parar por aqui. Num segundo momento, ele levantou inveja e cobiça de quem, gente, quando ele vai para o Egito? Da mulher de Potifar. Olhou lá aquele rapaz vistoso, bonito, e falou: eu quero ele para mim. E ele: não vou, eu não posso desonrar o meu Deus. Enfim, ele levantou inveja. E ele foi arrebatado do mundo dele, não uma, mas duas vezes. Num primeiro momento, da casa do pai dele. Num segundo momento, lá de uma segurança que ele já tinha alcançado na casa de Potifar. De novo, arranca José do mundo dele, encarcera lá. Por quê? A inveja, a cobiça e a busca da glória tira o homem do mundo, arrebata o homem desse mundo. Então, o quarto ponto que eu quero trabalhar com vocês é exatamente esse. Cuidado, gente. Mídia social está aí. Eu sei que boa parte dos senhores que estão aqui é uma geração que não usa Facebook. E se usa, não usa para ficar ostentando. Mas é triste demais quando você vê que a pessoa está lá numa vida miserável, desgraçada. Você entra no Facebook do indivíduo, só foto bonita, só passeio legal, só roupa bacana, vendendo uma imagem que nem tem,
Se ele ainda tivesse aquela imagem, já estava errado do mesmo jeito, porque continua levantando inveja. Agora o indivíduo sequer possui aquilo realmente, e ele levanta inveja do mesmo jeito. Faz questão de levantar inveja no outro do mesmo jeito. Cuidado, cuidado. Isso daí vai fazer o quê? Vai arrebatar o cara do mundo. Em algum momento ele vai sofrer a pena por isso. Que seja de ladrão, que seja de mau agouro, não sei. O fato é que aconteceu com José. E está aí. Inveja é um negócio que a gente não deve levantar nos outros. Como que a gente faz para não levantar isso? Postura mais humilde, gente. Postura mais humilde. Tenhamos um pouquinho de sabedoria. E é importante a gente ver que observar o que está acontecendo, né, ao nosso redor, não descansar. O que a gente observa, será que eu estou levantando inveja demais? Então eu preciso me comportar aqui, todo mirradinho? Não. Mas tenha cuidado, não faça isso de maneira voluntária, para buscar levantar a inveja nos outros. Tá certo? Segue aí o slide para a gente ver se tem mais alguma. Levantar uma vida de ostentação irá despertar inveja e ciúme. Torne-se o centro da inveja, de desejos voluptuosos e de busca por honrarias e prepare-se para abandonar esse mundo. Esse é um texto do Irving Boone, um dos comentaristas que eu gosto de olhar, do Pirkei Avot. E ele coloca dessa forma: torne-se o centro da inveja, de desejos voluptuosos, corpos sarados, e eu só quero ficar postando foto na praia. E você tem que se preparar, porque você vai ser arrebatado desse mundo. Tá bom? Segue, por favor. Bom, aí, quando ele foi para o Egito, a história segue, né? Eu vou passar rapidamente só para a gente não fechar o texto, para quem não leu a Paraxá. Mas enfim, eles entregam a túnica para Jacó, Jacó reconhece que é a túnica do filho dele. Aí, isso acontecendo de um lado, do outro, José já vai ser preso, porque ele foi vendido aí, na verdade, né? Pode passar, acho que deu uma invertida aí. Enfim, ele alcança honraria na casa de Potifar. Depois a mulher dele, e de novo ele levanta e vê, pintaram até com um gominho, né? Um José todo sarado aí, quando ela segura a capa dele. Pode passar. Vai José preso de novo. Lá Deus honra ele novamente na cadeia, ele é colocado lá, chefiando lá os presos. E o último texto da Paraxá é ele interpretando os sonhos dos companheiros dele lá de cela, lá, que eram o copeiro e o padeiro do rei. Tá certo? Fecho então fazendo a revisão desses 4 pontos com vocês, que é o que a gente precisa sair daqui hoje gravando. Não acreditei que eu ia conseguir chegar nos 4. Bom, chegamos. Vamos lá, vai. Cadê? Bom, enfim, qual que é o primeiro ponto deles? Voltou. Não envergonhe o seu irmão. Não envergonhe o seu próximo em público. Quem não fez isso? Quem evitou lá e não envergonhou o irmão em público? Quem? Tamar. Ela preferiu morrer a entregar a vida do sogro. Ok? Ela preferiu morrer a expor o sogro à vergonha. Segundo, haja conforme a realidade à sua volta. Quem vacilou nesse conselho aí? Quem é que fechou os olhos para o que estava acontecendo à sua volta? Jacó, porque Jacó vai Echeve e assentou-se e continuou a viver e buscou um descanso. Por que isso aí não existe, gente? O que Davi falou? O justo vai padecer aflição. Yeshua ensinou a mesma coisa. Então, não feche os olhos para o que está acontecendo ao seu redor. Próximo. Não demonstre preferência por nenhum filho. Quem demonstrou preferência por filho e gerou um tumulto enorme dentro da sua casa? Jacó, tá ok? Por último, ostentação desperta inveja e inveja afasta o homem do mundo. Dito e feito com José. Despertou inveja demais, se colocou numa posição bonita demais, não porque ele não merecesse, porque ele merecia, mas levantou inveja demais, e aí foi arrebatado do mundo que ele conhecia. Tá bom? Obrigado, Shabbat Shalom. Foi um prazer enorme passar esses minutos aqui com vocês. Obrigado mais uma vez, Francisco.